você está com sede. Não de água de algo que a água não alcança, de algo que nenhuma conquista. Nenhum relacionamento, nenhuma conquista material jamais foi capaz de saciar. Você já tentou matar essa sede de outras formas, e toda vez que pensou que tinha chegado lá, a seca voltou. Mais funda, mais silenciosa, mais pesada do que antes. Isso tem um nome, tem uma causa, e tem uma única fonte capaz de sanar. Mas antes de chegar lá, é preciso encarar uma verdade que a maioria dos cristãos nunca parou para ouvir de verdade. A maioria acredita que conhece o poço certo. Acredita que porque frequenta a igreja, porque sabe os versículos, porque participa dos cultos, está bebendo da fonte correta. Mas religiosidade e sede saciada são coisas completamente diferentes. É possível carregar o cântaro toda semana, saber exatamente onde fica o poço, ter toda a estrutura necessária para tirar água e ainda assim continuar com a alma seca. Porque existem dois poços, e a maioria das pessoas passa a vida inteira bebendo do errado com toda a convicção de quem acha que está fazendo certo. A mulher samaritana de João capítulo 4 é a imagem mais crua disso. Ela sabia onde a água estava, sabia que o poço era fundo. Levou corda, levou recipiente. Estava totalmente equipada para aquilo que buscava. O que ela não sabia era que do lado do poço que ela conhecia, havia outro poço, que ela nunca havia visto, do qual ela nunca havia bebido e do qual ela nem sabia que precisava. Essa é a ilusão mais sofisticada da vida religiosa. Estar completamente preparado para o poço errado. A ilusão que a maioria carrega é esta: que a sede da alma pode ser saciada pelas mesmas ferramentas que saciam a sede do corpo. Que se você tiver a estrutura certa, o ambiente certo, a rotina religiosa certa, a sede vai embora. Mas a sede da alma não responde à estrutura, não responde a ritual, não responde à frequência, não responde a nada que venha de fora. E o mais devastador é que a religiosidade sem transformação tem a capacidade de silenciar temporariamente essa sede sem saciá-la de fato. A emoção do culto, o calor da adoração coletiva, a sensação de pertencimento, tudo isso pode funcionar como um anestésico espiritual, reduz a dor por um tempo. Faz você crer que está saciado, até que a semana passa, o cotidiano volta e a seca ressurge com o mesmo peso. Você volta ao poço na próxima semana, tira mais um pouco, volta para casa. A sede retorna, e o ciclo se repete por anos, às vezes por décadas, sem que ninguém pare para perguntar se você está bebendo da fonte certa. Esse é o custo invisível da religiosidade superficial. Ele não aparece de uma vez, ele se acumula lentamente, na forma de uma fé que não sustenta nas crises, na forma de uma paz que some quando a vida aperta, na forma de uma alegria que depende das circunstâncias para existir. A mulher samaritana tinha passado por 5 homens, 5 tentativas de sacar do poço errado o que só o poço certo podia dar: amor que durasse, segurança que não vacilasse, identidade que não dependesse de aprovação. E no sexto, que nem era dela, ela ainda tentava, porque a sede continuava, porque nenhum dos poços anteriores havia saciado, e porque ninguém havia ainda lhe mostrado que havia outro poço disponível. Você reconhece isso? Não nos relacionamentos necessariamente, mas no padrão, na repetição, na forma como você volta ao mesmo lugar buscando o que ele nunca foi capaz de oferecer.
Seja o lugar, o trabalho, o status, o reconhecimento, a aprovação, a segurança financeira, o corpo perfeito, o relacionamento ideal. Tudo isso é cântaro. Tudo isso é corda. Tudo isso é estrutura para o poço errado. E o preço real de continuar nesse ciclo não é apenas a frustração de não chegar lá. É o desgaste progressivo de uma alma que se convence com o tempo de que cede ao estado normal da vida. Que é assim mesmo. Que todo mundo vive assim. Que a fé é isso, esse vai e vem de emoção e secura. Que Deus é real, mas distante. Que a vida cristã é mais dever do que encontro. E quando a alma se convence disso, ela para de buscar o segundo poço. Para de acreditar que existe água que sacia de verdade e se acomoda no ciclo de ir e vir ao poço errado com toda a seriedade de quem acha que está fazendo a coisa certa. Agora entra Nicodemos. Ele é o retrato de outro tipo de sede. Não a sede de quem viveu no erro declarado. A sede de quem viveu no certo e ainda assim não encontrou a saciação. Nicodemos era fariseu, doutor da lei, homem de prestígio, de posição, de conhecimento bíblico profundo. Se alguém tinha estrutura para o poço certo, era ele. Se alguém conhecia as escrituras, era ele. E mesmo assim foi buscar Jesus de noite, escondido com uma pergunta que sua posição não permitia fazer publicamente. Porque por dentro, com toda a sua religiosidade, com todo o seu conhecimento, havia algo que não se encaixava. Algo que não estava resolvido. Algo que as respostas que ele tinha não eram suficientes para responder. Havia sede onde deveria haver fartura. Isso é mais assustador do que a sede da samaritana. Porque a sede dela era visível, declarado. O fracasso dos 5 homens era uma evidência concreta de que algo não estava funcionando. A sede de Nicodemos estava coberta de títulos, coberta de conhecimento, coberta de aprovação religiosa. Por fora, tudo estava em ordem por dentro. Havia uma pergunta que ele não conseguia calar. E essa é a armadilha mais perigosa de todas, ter tanto conhecimento sobre o poço certo que você nem percebe que ainda não bebeu dele de verdade. Porque existe uma diferença fundamental entre saber onde a água está e de fato beber dela, entre conhecer a teologia do novo nascimento e de fato nascer de novo, entre saber que Jesus é a fonte de água viva e de fato deixar essa água entrar e transformar. Nicodemos sabia, mas não havia bebido. E por isso, com todo o seu conhecimento, ficou confuso quando Jesus falou em nascer de novo. Sua mente buscou uma explicação racional para algo que só se entende pela rendição. Como pode um homem velho nascer de novo? Voltaria ao ventre da mãe. A pergunta de Nicodemos é a pergunta de quem ainda está tentando entender com a mente o que só se recebe com a alma. De quem ainda está tentando analisar o poço antes de beber dele. E Jesus responde com clareza que corta aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Intermediário. Não há atalho intelectual. Não há conhecimento suficiente para substituir o nascimento. Agora a armadilha se aprofunda, porque o auto-engano espiritual tem 2 formas principais. E as 2 estão representadas nessas 2 histórias. O primeiro auto-engano é o da samaritana antes do encontro. Buscar no poço errado o que só o poço certo oferece.
Condicionar a sua saciedade a coisas que por natureza não têm capacidade de saciar a alma. Dizer que será feliz quando tiver isso ou aquilo, que a vida fará sentido quando tal coisa acontecer, que a sede passará quando a circunstância mudar. Mas a circunstância muda e a sede continua. Porque a sede não era da circunstância, era da alma, e a alma só bebe de uma fonte. O segundo autoengano é o de Nicodemos antes do encontro. Estar tão cercado de conhecimento sobre Deus que você confunde conhecimento com relacionamento. Que você confunde saber sobre a fonte com beber da fonte. Que você confunde frequentar um ambiente certo com estar saciado de verdade. E os dois autoenganos têm o mesmo resultado: uma alma que continua com sede enquanto acredita que está fazendo o necessário para ficar saciada. O custo disso não se mede no dia do engano, se mede nos anos que passam com a alma seca dentro de uma vida aparentemente estruturada. Na fé que funciona no culto e some no corredor do hospital. Na paz que existe no louvor e desaparece na crise do casamento. Na convicção que soa forte no testemunho e treme quando o emprego vai embora. Isso não é falta de fé, é falta da água certa. É estar bebendo do poço errado com toda a convicção e toda a seriedade de quem acha que está no lugar correto. E o mais sutil de tudo é que o poço errado não é necessariamente o pecado declarado. Às vezes é a religiosidade sem transformação, a teologia sem encontro, o ritual sem presença, a obediência sem amor, a doutrina sem vida. São todos poços, todos têm alguma água, mas nenhum tem a água viva, nenhum tem o que sacia para sempre. Agora a verdade central, a que esse vídeo inteiro estava construindo. Jesus não abordou a samaritana porque ela era boa. Ele abordou porque ela tinha sede, porque ele era a única fonte capaz de saciar o que ela buscava nos lugares errados há tanto tempo. Ele não a abordou com condenação, ele a abordou com oferta. Se tu conheceras o dom de Deus e soubesses quem é o que te pede de beber, tu é que me pedirias, e eu te daria água viva. Essa frase muda tudo, porque ela revela que o problema não era a sede. A sede é boa, a sede é o que move. O problema era não conhecer a fonte. E quando ela descobriu a fonte, ela largou o cântaro. Esse detalhe é o mais poderoso de toda a narrativa. Ela foi buscar água, voltou sem o recipiente que levou. Porque quando você encontra a água que sacia de verdade, você não precisa mais carregar o recipiente para o poço errado. Você não precisa mais do sistema que sustentava sua busca antiga. Ela foi à cidade e disse aos homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto fiz, porventura não é este o Cristo? Uma mulher com 5 fracassos declarados nas costas, com uma reputação que a excluía socialmente, com um passado que o diabo usava como argumento para dizer que ela não merecia ser abordada pelo Messias. Essa mulher virou a primeira evangelista registrada no Evangelho de João. Porque Jesus não olha para quem você foi, ele olha para quem você pode se tornar quando beber da fonte certa. E Nicodemos, ele que foi de noite, que não entendeu na primeira conversa, que foi embora sem declaração pública, que em João capítulo 7 ficou em silêncio quando deveria ter falado. Mas em João capítulo 19 ele estava lá, com José de Arimateia carregando mirra e aloés para o corpo de Jesus, em quantidade real, em presença real, em risco real. A transformação de Nicodemos não foi barulhenta, não foi imediata.
Não seguiu o padrão que a maioria reconhece como conversão, mas foi real. E ficou evidente no momento em que custou algo estar do lado certo. 2 encontros, 2 poços, 2 tipos de sede, 2 caminhos de transformação, uma única fonte. E a pergunta que fica não é sobre eles, é sobre você. De qual poço você está bebendo? Não no discurso, na prática, no que você corre quando a vida aperta, no que você busca quando a dor chega, no que você condiciona a sua paz, a sua alegria, a sua identidade. Porque se a resposta para a seca da sua alma é uma circunstância externa, você está no poço errado. Se a resposta é o volume da sua fé emocional, você está no poço errado. Se a resposta é o quanto você sabe sobre Deus sem necessariamente ter bebido dele de verdade, você ainda está no poço errado. A água viva não é uma emoção, não é um momento de culto, não é um conjunto de conhecimentos teológicos. É uma rendição. É o momento em que você para de carregar o cântaro para o poço errado e se coloca diante da única fonte que sacia para sempre. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Não uma emoção que vem e vai. Uma fonte, algo que nasce dentro, que cresce de dentro para fora, que não depende da circunstância externa para existir, porque sua origem não é externa. Essa é a diferença entre a água do poço de Jacó e a água viva de Cristo. A primeira você vai buscar, a segunda nasce em você. Rende-te. Não com palavras apenas, com o cântaro, com o sistema de busca que você construiu para saciar o que só Cristo pode saciar, com a estrutura que você ergueu para o poço errado. Larga o cântaro. Não porque você é forte o suficiente, porque você finalmente entendeu que o poço errado nunca vai dar o que você precisa e que o poço certo está disponível, agora do jeito que você está, com o passado que você tem, com a reputação que o diabo usa contra você. Jesus abordou a samaritana, ele te aborda agora. Bebe, não da emoção do momento, da fonte permanente, do único que conhece tudo o que você fez e ainda assim oferece água e não condenação. Porque a transformação pode acontecer rápida como a da samaritana, que largou o cântaro e foi evangelizar no mesmo dia. Ou pode acontecer lenta e silenciosa como a de Nicodemos, que demorou capítulos para aparecer publicamente, mas apareceu quando custou caro. O que importa não é a velocidade, é que ela aconteça. É que você saia daqui diferente de como entrou. Não porque ouviu algo bonito, porque bebeu de algo real. Se você chegou até aqui e reconheceu a sua seca, se você identificou o poço errado onde tem buscado saciar o que só Cristo pode dar, desce nos comentários agora e escreve Olário o Cântaro, como declaração, como primeiro gesto de quem decidiu parar de buscar no lugar errado e se render à única fonte que sacia para sempre.